Boa tarde, professor. Aqui o grupo composto pelo Gerson, Matheus Oliveira, André e o João. E nosso grupo escolheu falar sobre o MarkLogic, tá? MarkLogic, que é um, um banco de dados não relacional. E por que a gente escolheu utilizá-lo? Porque ele segue um dos requisitos do senhor de que a gente possa rodar ele no Windows, tá? Eu estou, aliás, com ele rodando neste momento aqui no Windows, estou com ele instalado aqui na minha máquina. E aí eu queria mostrar um pouco de como foi o processo, como é o processo aqui de utilizar o MarkLogic, né? Que é bem facinho. Basta você baixar aqui o executável dele. O executável dele vai instalar esses 4 atalhos aqui para você, né? Vai instalar o programa para você com as opções de você utilizar as funções de administrador, iniciar o servidor, parar o servidor e utilizar o servidor, né? Quando a gente clica aqui para utilizar as opções de administrador do servidor, ele abre para a gente o servidor aqui do MarkLogic, né? E com ele a gente pode utilizar todas as funções aqui do nosso banco de dados não relacional, né? Então aqui a gente consegue dar uma olhada nas bases que a gente tem. Nas bases que a gente tem, a gente consegue também criar novas bases. E a gente consegue também aqui com o MarkLogic utilizar as queries, né? Claro, você precisa colocar o seu usuário e senha. Eu coloquei um usuário e senha de teste aqui no nosso banco de dados para a gente poder utilizar. Aqui você consegue utilizar também o seu as suas queries, né? Você pode fazer as suas queries utilizando o xQuery, SQL, JavaScript, para você poder retornar os valores que você quer na sua base, né? E como que o MarkLogic ele funciona, né? Vamos voltar aqui para o admin. Aqui a gente pode criar aqui as nossas bases, né? Então eu posso vir aqui em databases, posso ver as bases que já tem, posso criar uma nova, colocar o nome que eu quiser. Então, como eu já criei uma de teste ontem, eu vou criar uma aqui de vídeo, apresentação. Os outros campos você pode colocar, são opcionais de você escolher, né? Tem todas as configurações necessárias para um banco de dados aqui que a gente pode escolher, mas eu vou deixar ele com os valores default mesmo, tá? Todas as bases aqui elas precisam das forests, né? Que serão as forests linkadas aqui à nossa base. Então todas as vezes que a gente cria uma base, a gente tem que criar aqui nossas forests também. E a gente tem depois também que unir as forests. As forests são basicamente basicamente como se fosse o diretório do seu banco de dados. Por quê? Como que funciona a passagem de dados aqui para o MarkLogic, tá? Ele lê arquivos seus que estão na sua máquina, você vai subir aqui para o seu banco de dados, né, para fazer a leitura. Ele vai ler arquivos seus e a partir desses arquivos ele vai guardar na memória esses dados para que você possa fazer suas queries depois, certo? Então aqui a gente vai criar aqui o diretório, né, que seria o nosso diretório, que seria então aí vídeo, apresentação, forest, ok? E aqui a gente pode passar o diretório, né? Então eu vou passar um diretório local meu aqui, né? Vou vir aqui, onde já tem um diretório aqui, mas eu vou criar um outro, que é aqui na minha pasta de downloads mesmo, né? Vou colocar aqui vídeo, vou colocar apresentação, forest, local. Você pode colocar o nome que desejar, né? Vou passar aqui o diretório, vou dar um OK. Dessa forma nós criamos uma forest, mas a gente ainda precisa linkar com a nossa base. Então o que a gente vai fazer é voltar aqui nas nossas bases
E a gente tem a base de teste aqui. Na verdade, nós vamos nas forests, né? A gente vem aqui na base que a gente tem, que é a vídeo apresentação forest. E aqui a gente vai falar de qual base que a gente quer linkar ela, né? Então essa forest ela vai ser da base vídeo apresentação. Então vamos dar um OK. Dessa forma a gente linkou essa nossa forest aqui à nossa base. Ao diretório que vai ter a nossa base. Aqui no local em que a gente criou, você vê que ele já até criou a nossa pasta de forests. E aqui onde a gente vai colocar os nossos arquivos também. Então, aqui eu vou criar agora um arquivinho JSON, tá? É bem simples. Botar aulas. Aí dentro de aulas a gente vai ter nome, vamos botar, sei lá, matérias, tá? Aí o nome de uma matéria vai ser PCS SGBD. E o professor não, né? Vamos botar número, alunos, sei lá, 45. OK. Tá? E aí com isso, agora eu vou salvar aqui esse meu arquivinho como um JSON lá na nossa forest que a gente criou para o nosso projeto, né? Criar aqui como um JSON. Matérias.json. Pronto. Dessa forma a gente já tem aqui um arquivinho que já pode subir na nossa base, né? Ele já na verdade já vai estar sendo reconhecido, já está sendo reconhecido lá na nossa base nesse momento, né? E como que a gente vai aqui fazer também para a gente ter certeza que a gente está subindo esse valor e tudo mais. A gente vem aqui na nossa forest. Opa, foi na forest errada. Vamos aqui na nossa forest. Desculpa, a gente vai na nossa base. Vamos lá na base que a gente criou. A gente vai clicar aqui em Load. E aqui a gente pode também fazer uma... A gente pode subir os arquivos que a gente quer, né, os nossos arquivos com a base de dados que a gente tem, por aqui também. Então eu posso passar aqui para ele, né, o valor aqui do meu local. Deu uma questão aqui de permissão, né? Mas não tem problema. Isso aqui, enfim, são algumas questões de configuração só que a gente precisa fazer depois. Só que não tem problema. E aí, lá no nosso Core Console, a gente pode, né, vir aqui na base que a gente quer mexer. Então, eu vou mexer aqui no vídeo apresentação. Dar um Explore aqui dos arquivos. Ele não vai ter arquivo nenhum, tá vendo? Porque a gente não subiu ainda um arquivo aqui. Ó, tá vendo? Nossa base de vídeo apresentação, ela não tá com 0 documentos porque a gente não subiu o arquivo ainda para essa base. Mas eu tenho uma outra base aqui que a gente já subiu, que é a base de teste, que a gente já tinha antes, que aqui, ó, ela já tem um outro projetinho aqui, um outro arquivinho com a nossa base, tá vendo? Então, é isso que a gente tinha para mostrar hoje. Então a gente já escolheu esse banco de dados. A gente tinha escolhido o outro, o RIAC, mas a gente teve um problema porque o RIAC ele não pode ser utilizado com o Windows. E a gente queria utilizar com o Windows, né? Então a gente trocou para o MarkLogic, que a gente compreendeu que ele tinha o que a gente precisava para o nosso trabalho. Ele suporta os tipos de arquivo que a gente vai utilizar mesmo, que são XML, JSON, até arquivos de texto mesmo, ele consegue compreender como base de dados, e é o que a gente vai utilizar, porque a gente vai utilizar a engine Unity, né, como estou mostrando aqui embaixo, para poder fazer o jogo, e com ela a gente vai escrever nossas bases de dados em arquivos mesmo, né, são os dados que a gente vai guardar, e a gente vai subir esses arquivos sempre para nossa base de dados e, enfim, utilizar essa base que a gente acredita que
esse banco de dados ele é bem útil para o que a gente quer utilizar no momento, e ele tem como a gente utilizar localmente no computador, como o senhor pediu, e também ele tem algumas outras ferramentas que não são só essas com, com como essa aqui que tem um front-endzinho, uma telinha para a gente mexer. Nós também temos como adicionar essas bases de dados por linha de comando. Então, por exemplo, querendo adicionar aqueles dados que a gente colocou ali. Vou passar aqui agora, ó, os dados que a gente acabou de. Vamos tentar subir aqui pelo. Vamos tentar subir direto pela linha de comando lá pro MarkLogic os nossa base de dados para o é, nosso projeto, né? A gente com isso aqui vai querer subir nossos arquivos que estão na pasta que eu comentei antes. E tá vendo? Dessa forma a gente também pode adicionar via linha de comando os arquivos para o nosso banco de dados. Deram alguns errinhos aqui que a gente ainda tem que configurar, né, a base de dados. Então eu mostrei só o basicão aqui, a gente ainda precisa corrigir esses tipos de problema, né? Mas basicamente o que a gente tinha para mostrar é isso aqui. Então, claro, a gente está com esses problemas agora, mas a gente vai aprender como resolver todos eles, né? E a gente já fez funcionar também com essa outra base de dados aqui anterior. Então, é o que a gente vai estar usando no momento. E, bom, com isso aqui, mostrando já como a gente utiliza na máquina, acho que a gente consegue mostrar que a gente tem capacidade aqui de usar e ele está seguindo todas as recomendações que o senhor pediu, né? Então é isso, professor. Essa é a apresentação do nosso grupo.